Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Aqui é o pastor Adílio e estamos aqui gravando mais um vídeo da nossa escola bíblica Sala 2, A revista Recomeçar, um grande desafio, baseado nos livros de Esdras e Neemias, Mas antes de iniciar a nossa lição, peço a você que se inscreva no nosso canal, dê aquele like e ative o sininho para receber todas as notificações dos trabalhos da nossa igreja aqui nesta plataforma. Deus abençoe a sua vida e sem mais delongas, vamos para a hora da nossa lição. Meus amados irmãos, na lição passada estudamos sobre a lição disposição e confiança, Foi na lição número 8. E hoje já estamos estudando a lição número 9, que fala sobre planejar para vencer. Se você quiser assistir a lição 8, acesse aí no nosso canal, você terá o vídeo da lição número 8, disposição e confiança. Vamos para a lição número 9? Na nossa introdução, nós vamos estar estudando todo o capítulo 3. Então, você pode ficar com a sua Bíblia aberta para estar meditando na palavra nesse livro de Neemias, no capítulo 3. Esse capítulo 3 que é como se fosse uma ata, um registro das pessoas que estavam trabalhando naquele momento para a construção dos muros. E a lição normal fala que nós precisamos planejar as nossas ações para poder vencer. Planejar para vencer. Na introdução de hoje, nós vamos estudar que estamos vivendo em um momento parecido com o povo de Jerusalém, depois de um confinamento e o desafio de retomar as atividades. É verdade, a gente tem vivido momentos difíceis nesse tempo em que as igrejas têm tido que fechar os seus templos por causa de decreto, depois abrir e várias outras necessidades. E nós temos o desafio de retomar todas essas atividades depois de tempo de confinamento. É interessante que nós precisamos tirar lições lições como judeus para recomeçar a construção de um futuro abençoado por Deus. Nós precisamos aprender como essa lição, os judeus, que depois que passaram 70 anos do cativeiro babilônico, que tiveram que retornar para construir templo, para construir muros, que nós precisamos tirar lições valiosas para reconstruir o nosso futuro, e um futuro esse que seja abençoado pelo nosso Deus. Jerusalém se preparou e planejou com segurança a reconstrução dos muros, e nós também precisamos nos planejar, verdade. As igrejas que estão reabrindo, que reabriram desde o último decreto, precisam se planejar, se organizar. Não é somente abrir, não é abrir de qualquer forma. Nós precisamos abrir de forma ordeira, assim como os decretos dizem, assim como os nossos governantes dizem, e não abrir de qualquer forma, porque a igreja é uma instituição que precisa ser realmente reconhecida pela comunidade, e as pessoas precisam ver que a igreja é um órgão de segurança. A igreja, ela transmite para as pessoas, além das palavras vindas do céu, além de ensinar sobre a espiritualidade, a igreja também transmite segurança para as pessoas. Precisamos retomar a obra, mas com medidas de segurança. É interessante, meus amados irmãos, que naquele tempo, Neemias precisava retomar a obra da construção daqueles muros, e isso precisava ser feito com muita segurança para as pessoas. E trazendo para os nossos dias, nós precisamos retomar as nossas atividades da nossa igreja, mas com segurança. Hoje em dia precisamos estar usando máscara, precisamos manter o distanciamento
decretado, né, para que nas nossas igrejas. Precisamos ter, meus amados irmãos, estar realmente focado nas medidas de segurança. Planejar a reconstrução dos muros da nossa fé é saudável para a vida espiritual, né? Ou seja, planejar a reconstrução dos muros da nossa fé é saudável para a vida espiritual. A gente precisa estar cuidando da nossa vida espiritual, a gente precisa estar cuidando da reconstrução de coisas que ficaram para trás, perdidas. Talvez a sua fé ficou bastante abalada nesse tempo de pandemia, você ficou entristecido por várias coisas, você se entristeceu por várias situações, mas você precisa reconstruir os muros da sua fé. Muito bem. Terminando o nosso ponto, a nossa introdução, vamos para o ponto número 1. O planejamento precisa de exemplos encorajadores. Ponto 1.1. Quando as coisas estão paradas, a tendência é de nos acomodar. Esse ponto eu achei bastante interessante, que como nós vimos isso na época da pandemia, né? As pessoas ficaram paradas, né? As igrejas elas passaram por esse momento de estar fechadas. E aí o que acontece, meus amados irmãos? As pessoas vão se acomodando. Não, estamos no nosso culto online, aquela coisa toda, a segurança está aqui, estamos nos sentindo bem, seguros, e foram se acomodando, e assim a sua fé esfriando. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Temos que ter cuidado para que a acomodação não chegue na vida dos crentes. Não, estamos vivendo, não vamos fazer nada mais, porque estamos vivendo em tempos de pandemia. Temos que ter muito cuidado com isso, porque senão vamos nos tornar crentes acomodados e com certeza ter a nossa vida espiritual bastante prejudicada. As pessoas precisam, ponto 1.2, as pessoas precisam se envolver, mas para isso precisam de um propósito. Exemplos de bons encorajadores, como por exemplo o líder religioso Eliasibe, versículo 1, Eliasibe, sacerdote. Olha o que diz aí o versículo número 1 de Neemias, versículo 3. Diz: o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre dos 100, que consagraram até a Torre de Ananael. Muito bem. Gente, precisamos de pessoas que nos encorajam. Nós precisamos de estar ouvindo pessoas hoje que sejam nossos encorajadores, né? Os nossos pastores, os nossos líderes, né, dos pequenos grupos, da célula. Precisamos estar ouvindo pessoas realmente responsáveis que venham nos encorajar nesse tempo. Eliasibe era um sacerdote que encorajavam as pessoas, né? Encorajavam aquelas pessoas a continuar, a permanecer firmes no Senhor, a permanecer firmes em tempos difíceis. Então, as pessoas continuaram a trabalhar, continuaram a sua construção. 1.3. Por exercerem grande influência, os líderes religiosos precisam dar bons exemplos. Versículo 9, por exemplo, Refaías. Vamos ver aqui o versículo número 9. Ele fala sobre esse servo Refaías. Versículo 9. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Olha só, mais um líder, né, religioso envolvido na construção. O que nós precisamos hoje, irmãos, é cada vez mais de ter irmãos que tenham um coração voltado para a obra, como Refaías, como Eliasibe, como o próprio Neemias. Nós precisamos de pessoas mais envolvidas na obra, do trabalho. Como os pastores, como os líderes, como os missionários têm sofrido por falta de liderança e de pessoas que se envolvam no trabalho cristão,
Irmãos, precisamos nos envolver mais, precisamos trabalhar mais, precisamos amar mais a obra de Deus. E nós precisamos, meus amados irmãos, ter isso em mente, né? Com um planejamento para a nossa vida, ser mais envolvidos na casa de Deus e na obra do Senhor, né? E terminando o nosso ponto número 1, vamos agora para o ponto número 2. Planejar para vencer deve contar com todos, né? Muito bem. 2.1. A reconstrução dos muros de Jerusalém necessitou de muitos recursos e toda ajuda era bem-vinda. E o capítulo 3 registra minuciosamente como uma ata o sucesso da operação. Como eu falei lá no início, né? O capítulo 3 é como se fosse uma ata. O que é uma ata? É um documento, né, de registro, né? Que registra todas as coisas importantes que aconteceu naquela grande construção. Construção essa muito importante para Jerusalém, porque, como a gente disse na lição passada, os muros significavam segurança, significava uma situação de poder, significava também, queridos, que as pessoas estavam que a cidade estava se reerguendo de novo. Então, o capítulo 3 registra minuciosamente isso, né? Parece ser um capítulo bastante chato de ler, o livro do capítulo 3 de Neemias, porém, ele é bastante importante para mostrar para as pessoas que a obra do Senhor, ela precisa da ajuda de todas as pessoas, né? Não é só o pastor que trabalha, né? Não é só o missionário que trabalha. A obra do Senhor, a igreja precisa do trabalho de todos os irmãos. Ela necessita de você, necessita do seu trabalho a cada dia. 2.2. No versículo 2, por exemplo, como os demais abordam que aparece uma ajuda vinda de fora, né, de Jericó e outras cidades vizinhas, né, mobilizaram para ajudar Jerusalém. Olha só, no versículo 2, que dizem: os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Enri, construiu logo adiante. Ou seja, pessoas de fora se mobilizaram vendo o grande desafio, né, de Jerusalém em reconstruir esses muros que era tão importante. Esses muros significavam a segurança do povo, né? Esses muros significavam a fortaleza do povo. Então as pessoas se mobilizaram para ajudar Jerusalém. E toda ajuda é bem-vinda. Queridos, a sua igreja precisa de você, né? Para a sua igreja ter um bom recomeço, né, nesta pandemia, ela precisa do seu trabalho. Não adianta você se esconder, ficar em casa, fingir que ela não existe. A sua igreja vai sofrer com isso, seu pastor vai sofrer com isso. Ela precisa de você. Toda ajuda, 2.4, 2.3, devido à pandemia, o mundo todo precisa se unir, sem discriminação e preconceitos, em prol do recomeço, como por exemplo na produção de distribuição de vacinas, é verdade. A gente tem visto, né, nesses últimos tempos, falar muito sobre vacina, né? A produção de vacinas, o atraso das vacinas, é tudo sobre vacina, né? Tudo a gente escuta sobre vacina. E aqui, né, é interessante que o ponto trata que nós precisamos de uma união mundial. Coisa que a gente não consegue enxergar ainda. É cada um lutando por si, pelo seu país, pela sua nação, para que a sua nação seja vacinada, para que as pessoas sejam logo imunizadas. E às vezes nações bastante empobrecidas ficando para trás, né? Nesse quesito, e mais pessoas morrendo pelo mundo, mostrando que o ser humano está preocupado somente consigo próprio, com as suas próprias motivações, com a sua própria vida, e esquecendo que a gente precisa de união agora. E na igreja do Senhor, irmãos, precisamos de união. Precisamos nos unir a nossa fé,
para continuar avançando, né, até que Jesus volte. Precisamos continuar firmes e fortes no trabalho do Senhor. 2.4. Toda ajuda é tão importante que até adaptações e improvisações poderão acontecer para solucionar problemas, como Uziel, um dos ourives, deixou seu trabalho como ouro. Ananias, perfumista, deram um tempo nos seus trabalhos para se dedicar ao trabalho do muro. Até pessoas que tinham outras funções. Queridos, o reino de Deus exige de nós também adaptações, né? Muitas pessoas, né, que às vezes têm cargos em funções muito grandes fora, né, dentro da igreja fazem coisas simples. Nós precisamos, irmãos, de pessoas que se envolvam no trabalho do Senhor. E aqui a gente viu pessoas importantes. O Ourives era uma pessoa importante que tinha um cargo muito importante, que concedia muito dinheiro. Então, essas pessoas, o perfumista naquele tempo, e essas pessoas pararam seus trabalhos, pararam sua vida para se envolver numa obra que era a obra de todos, que era a obra de Deus. Muito bem. 2.5. Todo recomeço é difícil. Foi assim na construção. Foi assim na construção dos muros e as igrejas na volta das atividades presenciais. Gente, olha só. Todo recomeço é muito difícil. Todo recomeço é difícil, né? Toda situação é difícil. E para nós não é diferente. As dificuldades, a volta, às vezes a não volta dos irmãos, né, para as atividades presenciais, também a frieza de muitos, né? Então, se naquele tempo para Neemias as coisas eram difíceis, para nós também está difícil, mas nós precisamos continuar avançando, precisamos continuar planejando para vencer. E agora nosso ponto número 3, planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. 3.1. Reconstruir o muro era um grande desafio que se tornou possível devido ao comprometimento de todos. É tão bom quando a gente começa um trabalho na igreja que a igreja consegue, né, atingir seus objetivos e todo mundo fica feliz, faz aquele culto de, né, agradecimento a Deus por aquela atividade. É tão bom quando a gente consegue atingir esses objetivos, né? E isso pode acontecer sempre em nossas vidas. Mas a gente precisa também do comprometimento de mais pessoas. Quanto mais pessoas comprometidas, mais teremos sucesso nas nossas atividades. Mais avançaremos na proclamação do Evangelho, mais vidas alcançaremos para Jesus, se mais pessoas se comprometerem com a obra de Deus. 3.2. A ajuda pode ser de várias formas, como o gesto registrado por Neemias na ata. Malquias foi colocar trincos e trancas nos portões. Versículo 14. Vamos ver aqui o versículo 14. E fala sobre essa atividade simples que foi importante. A porta, versículo 14, a porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Equerem. Ele reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Olha só, gente. É interessante esse texto, que às vezes esse tipo de texto passa desapercebido por a gente. É interessante vermos uma pessoa importante, né? Um governador de um distrito, colocando portas e colocando ferrolhos nas trancas daquele local. E a gente vê, gente, às vezes pessoas que não conseguem se envolver na obra de Deus e acham que algumas obras são simples, como por exemplo a limpeza do templo. Gente, a gente precisa de pessoas envolvidas em todas as áreas. E naquele tempo, pessoas se envolveram e a obra continuou.
Não foi somente a obra de Neemias, mas pessoas se mobilizaram para fazer a obra de Deus. E nós também podemos fazer. Nós também podemos, meus amados irmãos, nos envolver mais e fazer acontecer a obra de Deus. 3.3. É como se hoje homenageássemos os irmãos que trabalham na transmissão do culto, na recepção, para a higienização das mãos e outras funções. Gente, é aquelas atividades que ninguém vê, né? É aquelas pessoas que ficam por trás das câmeras, aquelas pessoas que ficam por trás dos bastidores trabalhando. Todas essas pessoas são importantes. Às vezes a gente vê aquelas pessoas que aparecem, o pessoal do louvor, o pastor, o dirigente, mas essas pessoas que estão por trás trabalhando são tão importantes para a obra acontecer. E nós necessitamos todas delas, meu irmão. Então, que possamos nos envolver mais, que possamos trabalhar mais, que possamos fazer as coisas mais acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. 3.4. O que fez a diferença na reconstrução dos muros foi o engajamento das famílias. Versículo 23. Neemias fez as pessoas entenderem que o muro daria segurança para as famílias. Vamos ler aqui o versículo 23, do capítulo 3, que diz assim: Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Ao lado deles, Azarias, filho de Maséias, filho de Ananias, fez os reparos do lado da sua casa. Ou seja, pessoas que estavam próximas, né? As famílias juntas se reuniram e disseram: nós vamos dar nossa contribuição. Então, cada família ali, na obra do trabalho dos muros, deu a sua parcela de contribuição. Às vezes, irmãos, a gente às vezes pensa que a gente deve fazer muita coisa. Não, Jesus está chamando a gente para fazer coisas pequenas, mas coisas que vão contribuir. Então as famílias se uniram e Neemias fez com que as pessoas entendessem que as famílias juntos seria muito mais fácil a reconstrução desses muros. Amém? Muito bem. E dando continuidade no nossa lição, ponto 3.5 diz assim: cada família, cada lar, como na construção do muro, precisa se envolver no trabalho da igreja, sabendo que das bênçãos em suas vidas devido ao trabalho do Senhor. Amém? Gente, estamos no mês da família, né? E como as famílias precisam se envolver na igreja. Como as famílias precisam se envolver na obra do Senhor. Como as famílias precisam estar nos pés do Senhor. Como as famílias precisam estar buscando a presença do Senhor. Então, família, se unam e façam a obra de Deus. Amém? Meus amados irmãos, agora estamos chegando à conclusão, da nossa lição. E diz assim: precisamos aprender com Neemias, a planejar cuidadosamente todas as ações para sermos bem-sucedidos, preocupando com a segurança de todos no avanço do recomeço. Para isso precisamos de comprometimento de todos. Precisamos nos comprometer. Eu acho que se cada irmão se comprometer com a obra do Senhor, cada pessoa se comprometer com a obra de Deus, com certeza Deus vai estar abençoando a sua vida e a sua família. Amém? E agora, meus amados irmãos, vamos para pensar e agir. Muito bem. Ponto número 1 para pensar e agir diz assim: nossos líderes estão compartilhando bons exemplos. O que podemos fazer para ajudá-los? Olha só, como é que estão nossos líderes? Estão dando bons exemplos? Estão fazendo coisas que verdadeiramente se espera dos líderes? Será que eles realmente estão fazendo isso? É uma coisa para pensar. E podemos ajudá-los. Ponto 2. Por que temos dificuldade de receber ajuda? O que podemos fazer para ajudar aqueles que necessitam? Muitas coisas. Quantas obras sociais têm sido feitas nesse tempo de pandemia e quanto mais a igreja pode fazer? E a igreja é um agente
um agente poderoso nas mãos do Senhor para fazer o trabalho social nas comunidades. E a nossa igreja, as nossas igrejas precisam realmente ser bênção na vida das pessoas, né? 3. Como podemos valorizar os indivíduos em suas funções na obra de Deus, né? Como podemos valorizar as pessoas? Valorizar cada pessoa, cada trabalho, por mais simples que seja, valorizar cada ser humano, cada indivíduo, cada pessoa que é importante na obra do Senhor. Amém? Muito bem, meus amados irmãos, terminamos a nossa lição número 9, né? Uma lição valiosa, uma lição poderosa. Planejar, né, para vencer. Precisamos planejar as nossas ações. A igreja precisa estar em total planejamento para realmente avançar e multiplicar o número de discípulos. Amém? A nossa próxima lição, lição número 10, da revista Recomeçar o Grande Desafio, é trabalhar e vigiar, né? Vamos estudar aí na próxima lição, lição número 10, trabalhar e vigiar. Muito bem, vamos orar agora. Deixa eu orar por sua vida, por sua família. Nós que estamos no mês da família, vamos orar por você. Pai querido e amado, Todo-Poderoso, obrigado, ó Deus, por esse estudo, por essa lição valiosa. Que possamos nos planejar, Deus, assim como Neemias, ó Deus, e todos os líderes ali de Jerusalém, todas as famílias que se envolveram, se comprometeram com a construção daqueles muros, que possamos pegar esses exemplos valiosos e colocar nas nossas vidas, para realmente, ó Pai, ter uma igreja, Deus, que realmente, ó Pai, faça diferença nas comunidades. Fique conosco, ó Deus, fortaleça nossas vidas, nossas famílias, ó Deus, nos dê saúde, paz e tranquilidade nesse tempo. Que possamos ser uma igreja que planeja para vencer e ter sucesso e alcançar muitas almas para o Senhor. Essa é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos aí o PDF, né, da nossa revista no link da descrição. Você baixe e estude e fique com Deus, né, e até o nosso próximo encontro.